Deus quer falar com você. Se você gosta do Evangelho Genuíno, então se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Eu não posso dar a chave na mão de um carro, na mão de um menino de 15 anos. Ele não está apto para o ofício de dirigir. Eu não posso dar a direção de uma escola pública para uma jovem de 20, para ela ser a diretora. Ela não está apta para aquele ofício. Eu não posso pegar um adolescente de 17 e dar para ele a unção de pastor e entregar a ele um ministério. Ele não está apto para aquele ofício. O que vai acontecer para ele receber a chave do carro, da escola, da igreja? Ele vai ter que ser preparado, e quando as pessoas responsáveis julgá-lo capaz, preparado, apto, então lhe entregarão aquele ofício. A mesma coisa o ministério, a mesma coisa os obreiros. Veja os discípulos, os maiores ganhadores de alma. Pedro, no primeiro sermão, ganhou 3.000 almas. Quantos aqui que são ministros da palavra ou querem ser ministros, no seu primeiro sermão gostariam de ganhar 3.000 almas? Olha que êxito. 3.000, meu irmão, 3.000 almas. Se nós ganhássemos 3.000 almas hoje, aqui agora, nós teríamos muito problema. Não ia ter lugar para esse povo, ia dar um trabalhão. Mas que trabalho gostoso, né? Ai, pastor, eu estou com um problema. O que foi? Eu fui evangelizar na minha praça, eu ganhei 3.000 almas. Mas que problemão, hein, meu filho? Agora não sei como é que a gente vai fazer. Não interessa. Então ganhas. Foi isso que ocorreu com Pedro. E eles começaram a ministrar, pregaram, ganhou 3.000, depois numa outra pregação ganhou 2.000, aí veio Paulo, Apolo, Estevão, Tiago, João, ganharam dezenas, centenas e milhares de almas, cumpriram o ID, dado em Marcos 16:15, ID. Só que eles não foram de qualquer jeito, teve uma preparação, não era apenas o ir, era como ir, estar aptos para ir, saber como ir. O que ocorreu antes deles irem? Nós às vezes não nos lembramos. Aconteceu o que houve com Elias, uma preparação primeiro. 1 Reis capítulo 18 diz do profeta Elias. Quem não conhece essa passagem? Elias sobe ao Monte Carmelo, massacra os 450 profetas de Baal, faz chover, depois de 3 anos e meio, anuncia a palavra a Acabe, ao trono, a Jezabel. E o que ocorre? Elias tem êxito. Elias derruba os altares de Baal, faz fogo descer do céu. Elias anuncia a palavra de Deus. Elias faz chover. Mas antes disso, antes de Elias ir, antes de Elias cumprir o ID, ocorreu algo antes. Ele se prepara numa caverna, come de corvos, bebe do ribeiro de Querite, vai para uma viúva, e a viúva prepara 2 coisas para ele, que é essencial na sua formação. Ele está com fome e diz: que tem aí? Tem um bocado de farinha na panela e um bocado de azeite na botija. Prepara os 2, faz para mim um pão que eu vou comer. Primeiro, Elias comeu desse pão para depois ir. Elias se preparou. O que tem aí? Um bocado de farinha e um bocado de azeite. Antes de eu ir, antes de eu anunciar a palavra, antes de eu pregar e protagonizar os sinais, eu vou me alimentar da farinha e do azeite primeiro. Estão entendendo? Da farinha e do azeite primeiro. Primeiro a farinha. A preparação consiste em primeiro se alimentar da farinha. O que é a farinha? A farinha vem do trigo. O trigo, para gerar a farinha, tem que ser moído. Quem foi moído na cruz? Jesus. Quem é Jesus? O verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é a palavra. Primeiro, antes de ir, eu tenho que me alimentar da palavra. Eu tenho que conhecer a palavra. E de pregar e o quê? Pregai a palavra.
Se eu não tenho entendimento da palavra, eu vou pregar o quê? Como que eu vou cumprir o ID? Elias não poderia ir sem antes se alimentar da farinha, do trigo, da palavra. A mesma coisa, eu não posso pregar aquilo que eu não sei. Preparação bíblica, instrução teológica. Eu não vou pregar uma axiologia, eu não vou pregar uma boa vontade, eu não vou pregar cultura, crendice. Eu tenho que pregar a palavra. E o que acontece hoje? Pessoas que não são destras nas escrituras. Timóteo, a Bíblia diz assim: Timóteo, apresenta-te como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a espada da verdade, que tem habilidade, que tem profundo conhecimento bíblico. Se você for evangelizar, você vai evangelizar o quê? Qual conhecimento bíblico você possui? As nações, os perdidos, não precisam de boa vontade, não precisam de cultura, não precisam de banho, de cesta básica. Não é isso. Banho, cesta básica tem caráter externo. Você enche a barriga de um pecador e dá banho nele, ele vai para o inferno limpo, de barriga cheia. Isso não salva. A nossa obrigação não é uma obra social. E a obra social está incluída no contexto do evangelho, mas não é o fundamento. O ir de pregar significa as boas novas daqueles que estão condenados debaixo da ira de Deus, agora tem um Salvador, um Redentor, Cristo Jesus. Isso é o evangelho. Então tem muita gente fazendo obra social, caridade, boa vontade, e não está preparada biblicamente para o ID. Eu tenho que ter conhecimento bíblico, conhecimento teológico, escriturístico, antes de pregar. E é isso que nós estamos precisando. Aí eu digo para você que quer o ID, para você que quer ser um missionário, para você que quer ir à África, à América do Sul, quer ir às Ilhas Perdidas, ao Oriente Médio, ou você quer evangelizar favelas, hospitais, quanto tempo você gasta com as escrituras diariamente? No mínimo 2 horas por dia, estudando-a. No mínimo com um dicionário bíblico, com noções de grego e hebraico, no mínimo com enciclopédia bíblica. Você tem uma harmonia entre lei mosaica, graça de Jesus. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Quantos versículos você já decorou? Qual interpretação bíblica, exegética e hermenêutica você tem? O que é isso? Não, mas isso aí, não, Deus entende a fé. Ele não entende. Não, como que não entende? Vou te dizer como que não entende. Deus não precisa de boa vontade. Boa vontade não ajuda Deus. Boa vontade não serve para nada, e sim obediência. Quer um exemplo? 1 Crônicas, se eu não me engano, no capítulo 15. A arca estava sendo trazida da casa de Obed-edom, lembra? Os filisteus tinham pego ela. Davi diz não, que era a arca de volta para Jerusalém. Pôs ela num carro de bois. Os bois tropeçaram. A Bíblia diz que tinha 2 guias guiando a arca, Uzá e Aiô. Quando o boi tropeça e Uzá, um dos guias, vê que a arca ia cair, cheio de boa vontade, uma gracinha, uma beleza, vai lá e pega na arca. Deus mata ele. Mas Uzá não tinha boa vontade. Olha lá que boa vontade, mas não tinha conhecimento, boa vontade, mas não era capacitado para o ofício, só os levitas deviam carregar a arca, ninguém podia tocar na arca, tinha que ser com 2 hastes, 2 varões. Então, Uzá, cheio de boa vontade, mas não era instruído, não era capacitado, não sabia nada, foi ajudar, Deus matou. Deus não precisa de boa vontade. Se você for com boa vontade, você pode morrer. Boa vontade não agrada a Deus. Se você tem tanta boa vontade assim, se capacite, se prepare para o ofício. Está entendendo? Então tem que conhecer e entender tudo isso que você está falando. Exatamente. Se você gostou do vídeo, então estarei deixando esse outro para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.